Pronto, foi. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bora para mais uma semana. Oi, Tati, tudo bem? Vamos lá. No capítulo anterior, paramos na página 28, então. No encontro anterior, a gente falou um pouquinho sobre o que é verdade do paciente, o que é verdade para o analista, como é que isso implica na transferência, como é que a gente interpreta esse objeto, né? E aí a Mariana estava falando sobre todo objeto, um objeto interno e externo ao mesmo tempo. E aí paramos depois do primeiro parágrafo da 28, quando tem um simbolinho aí, tá bom? Vamos começar a partir dele. Deixa eu só botar o chat aqui, porque às vezes alguém mandou uma mensagem, depois eu não consigo ver. Pronto. Vamos lá. Então, mais um trechinho de material clínico. Meu pai nunca estava disponível para mim. Ou ele passava o domingo na TV, ou estava fora, bebendo, e aí ficava violento. Ele tinha uma arma. Lembro dele jogando pratos contra a parede. Passei minha vida atrás de migalhas de atenção. A culpa de eu ser gay é dele. E aí aqui, né, a gente vê várias palavras, várias agressividades, né? Nunca estava disponível para mim, bebê, violento, arma, migalha de atenção. Então, a culpa, né? Eu sou assim por causa dele. Aqui já me dá a impressão até de uma sexualidade, né? Muito como se fosse erro, né? Então, a culpa de eu ser gay, então é crime ser gay, né? Então, olha como ele se refere a ele próprio, né? Então, a culpa é dele. Eu, assim, por causa dele. Eu me vi assim por causa dele, né? E aí ela vai interpretar, né? A dificuldade com esse material é que Jair nos apresenta uma teoria pronta e fechada que funciona como resistência. Resistência a quê? Segundo Freud, ao próprio processo. Mas mesmo que fosse verdade, nós não vamos dizer sim, é isso mesmo, você é gay porque teu pai te rejeitou. Para que o processo seja clinicamente produtivo, precisamos dar um jeito de mantê-lo permanentemente aberto. Obviamente, não vamos reclamar nem descartar o material clínico por seu caráter resistencial. Nosso trabalho é encontrar maneiras de abrir brechas. E aqui, ela fala sobre esse ponto, né? Quando o paciente já chega muito assim, eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim, não tem o que fazer, né? E aí, quando a gente fala sobre, mas por que você acha que isso acontece? Isso acontece assim, por isso, e pronto. E aí, quando a gente chega nesse pronto, não tem mais análise, né? E aí, se é pronto, se acabou, então, vai embora, né? Até, não dá nem para falar até semana que vem, porque às vezes não tem mais para onde voltar. Não tem mais para onde ir, não tem aonde mais analisar, né? E aí aqui ela fala sobre como é que a gente dribla essa resistência negativa, né? Como é que a gente faz ponte, cria brecha nisso, para conseguir uma outra via de acesso. Aqui o que ele está querendo dizer é Jair é muito resistente, a figura paterna é um ponto muito complicado para o Jair para lidar. Se a gente for por essa via, não vai sair análise, não vai fazer nada. Então, a gente vai precisar caminhar por outro lado, sob outra brecha, para que a gente consiga acessar o inconsciente. Porque aqui é assim, tem 2 guardas na porta, né, os guardas lá da resistência, e por aqui não sai nada. Por aqui não vai sair análise nenhuma, ninguém entra, ninguém sai. Então, a gente vai precisar circular, ir pelos fundos, fazer uma outra coisa. Então, quando o paciente chega assim, muito, é isso, pronto, acabou? Mas é isso, é assim, eu sou assim. Sabe, tipo, meio trauma de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, meu pai é assim. Tá, beleza. Então, aí a gente tem que pensar. E os guardas na porta chegaram, resistência está instaurada, vamos tentar pelos fundos, vamos tentar de outro jeito. E aí ela fala aqui, né? Veja algumas alternativas. Podemos trabalhar com a função dessa fala. Com quem? Que figura transferencial Jair pensa que está falando? E para que está dizendo essas coisas? De que maneira essa fala convoca o analista em sua contratransferência? Será que ele quer ouvir do analista algo como: tem razão, vou ser o pai que você não teve? Se for isso, a função da fala é convocar o amor do analista. Ele também está dizendo que, em vez de ficar com ele, o pai preferiu o TV e a bebida. E só pode ser por um motivo: o pai não se importa com ele. O conteúdo manifesto é que o pai não prestava, mas nas entrelinhas surge o ciúme da TV e da bebida.
rivais mais amados do que ele. Do ponto de vista da criança de Piana, que não sabe o que é dependência química, o pai bem que podia lhe dar uma prova de amor e abandonar a bebida. As duas hipóteses falam, de alguma maneira, da luta para vencer o rival e conseguir o amor do objeto de Piano, o que configura uma forma de subjetividade histérica. Então, aqui ele fala, né, assim, muitas vezes a gente fala sobre mulheres histéricas na clínica, né, e aí é que ela fala sobre uma outra constituição, né, de um homem que busca o amor, e aí a gente sabe o quanto a neurose de histeria é essa busca que a gente nunca consegue preencher, então a gente vai tapando sempre com outras coisas, e sempre falta, e sempre a gente tenta tapar, e a gente sempre fica nessa eterna busca, e como ele foi buscar essa busca desse furo, né, então o meu pai não me deu amor, o meu pai não foi bom comigo, o meu pai era agressivo, o meu pai bebia. Eu precisei colocar a outra pessoa nesse furo, outra função para essa atividade, né? E aí é onde ele coloca isso, sobre buscar em outras pessoas, em outras relações, aquilo que ele não conseguiu do pai. Até por isso ele culpa, né? A culpa de eu ser gay é dele. Então, eu busco em outros homens aquilo que meu pai não conseguiu me oferecer. Porque o meu pai preferia a TV e a bebida, né? Pode falar. Tá, diga. Sabe essa parte que ela fala que ele, como se ele quisesse que o analista falasse, tem razão, você é o pai que você não teve. Que se for isso, a função da falha é convocar o amor do analista. Mas, se o analista fizesse justamente o contrário, nem que fosse numa fala, algo que doesse em Jair falasse para ele, seria essa a transferência negativa do analista com ele? Você disse, não sei se deu para entender. Se o analista falasse assim, mas aqui eu não vou te dar o amor que você está buscando, nem aqui, nem em nenhum lugar você vai conseguir o amor do seu pai. Tipo isso. Aí isso ia aumentar mais os guardinhas ainda na porta, né? Porque aí ele ia ter certeza, assim, o que sustenta uma transferência erótica? A fantasia de que talvez isso possa ser realizada. Então, a fantasia de que talvez o meu analista goste de mim do mesmo jeito que eu gosto dele. Veja que quando ele fala lá do personal, ele fala, ele colocou, não sei se é mais para frente ou mais para trás, mas ele falou sobre, ele colocou uma música que eu não sei se é para mim ou para ele, ele dá sinais que às vezes parece que sim, às vezes parece que não. O que sustenta essa transferência é a fantasia de que pode ser retribuído. Assim como, né, a gente, numa transferência até positiva, que não é erótica, a gente pensa assim, será que meu analista gosta de mim? Que ele gosta de me atender? A gente já pensou isso, né? Ou será que eu sou aquela paciente chata para o analista que fala, que sono, agora eu vou atender a Dani, agora eu vou atender a Marília, agora eu vou atender a Jéssica, ela vai falar do nenê de novo, né? Assim, a gente tem essa ideia. O que será que o nosso analista pensa acerca da gente? Será que ele gosta? Será que ele não gosta? Será que eu sou paciente chata? Será que eu não sou? Então, essa fantasia sustenta muitas vezes esse papel. Então, só que a transferência erótica é quando a gente fantasia demais, né? Para além da conta. E acha que esse amor pode ser retribuído de alguma forma. Então, se ele tem certeza que o analista vai e faz uma transferência negativa também, essa contratransferência que é direcionada, sabe, em alguns momentos a gente tem que ser um pouco mais firme, um pouco mais duro, o paciente está falando, mas eu não tenho, e a gente tem que falar, não. E aí a gente confronta. Você vê que como fica desconfortável pro analisando? Eles ficam muito desconfortáveis. E aí alguns falam assim, mas não quero mais falar sobre isso. Tá bom, vou embora. E às vezes, né, aí que começa a caca ficar um pouquinho mais encalacrada, a análise fica um pouquinho mais encalacrada, né? Nesse momento, não seria legal fazer isso, porque é o que ela falou, né, sobre não é legal mesmo quebrar essa resistência, né? Agora é o momento da gente ir tentando ir por outra via. Então, ele ter certeza que o analista também é duro com ele, também dá atenção e quer encerrar o assunto, não seria muito legal, porque aí vai ser a reprodução, né, do fantasma ali do pai. Então, a ideia é a gente tentar fazer diferente. Mas aí, veja, é o conflito do Édipo, né? Como é que eu dou amor sem ele achar que a gente vai fazer uma dupla e não ser tão duro a ponto de eu ser rígido? Então, é o caminho muito tênue ali da gente modular esse afeto, né? A Dani falou, perdão, imagina, Dani, às vezes o áudio vaza mesmo, não tem problema.
A Flá falou, alguns pacientes tentam tirar isso da analista, perguntando, eu devo estar incomodando, né? Ou você deve achar que eu sou louca. Você é X. Sim, né, Flá? Alguns falam assim, ai, devo ser o paciente mais chato que você tem, né? Pode falar, né? E aí a gente tem que responder isso, né? Por que você acha que você é o paciente mais chato? Ou que você fala as mesmas coisas que você me incomoda, né? E às vezes o analista também, às vezes, emite uns sinais, assim, o paciente tá lá, né? E a gente solta uns bocejos, às vezes, né? Assim, que a gente fica tentando segurar o bocejo, mas às vezes dá sono, né? Realmente. E aí, às vezes, eles ficam falando sobre, até tentar entender esse sinal, assim, de eu vou falar que eu vou parar a sessão só para ver se ela vai insistir para eu ficar, para ver se ela gosta de mim ou não. Eles fazem esse tipo de teste, né? Mas vamos lá. Respondi, Tati? Acho que ficou claro? Então, beleza. E há também outra hipótese, mas por enquanto faltam elementos do material clínico. Já vi muitas vezes um pai do tipo machão ter pavor de amar seu menininho. A rejeição esconde, trai um amor que se desconhece enquanto tal. O pai se torna machão à custa de um recalque importante da sua própria homossexualidade infantil. Ele atua com o filho questões não resolvidas do seu próprio Édipo invertido. Aqui ele está falando, né, sobre como, às vezes, essa sexualidade vai escapar no filho, porque o pai também não aceita. Sabe aquele pai de, homem não chora, menina não faz isso, você tem que ser durão. E aí, assim, justo naquela família, sempre assim, né? Justo naquela família, aí o filho é gay, aí o filho fala sobre sentimento, aí o filho é mais emotivo. Por quê? Talvez porque o pai não deu conta de dar essa abertura a essa vazão, a essa sexualidade, e aí isso fica projetado no filho. Quase como, tá bom, então não posso? Pois agora, então, eu vou ser. Então, você vai ter que lidar com isso. Se você não lida em você, você vai ter que lidar em mim, né? Quase como um espelho ali do narcisismo, né? Vamos pensar, Narciso acha feio tudo que não é espelho, mas aí a gente escancara, assim, um espelho exatamente do oposto, sabe? Olha, pai, é tão difícil olhar para esses pontos em você, então, mas me olha, então. Eu tô aqui exatamente com todos os seus contrários, né? Então, isso também é sempre algo que a gente pode ver, né? Aí ela fala, enfim, muitas hipóteses, muitas dúvidas. Vamos ver o que os próximos encontros nos reservam, né? Daí é que eu grifei assim e puxei assim como na clínica, né? Porque às vezes a gente fala assim, só eu que tenho dúvidas, só eu que não sei os casos, só eu que não consigo interpretar o material, só eu que não faço a menor ideia do que o paciente está falando, trazendo, por que ele está falando X, Y, Z. E acho que é importante a gente ver, né? A Marion, que em tantos outros momentos deu é isso, e a gente falou, gente, como é que essa mulher pensou nisso que eu não tinha pensado? Nesse momento aqui também falando, não sei lá o que pode acontecer, pode ser X, pode ser Y, pode ser tal coisa, pode não ser. Até, né, Freud às vezes falava, né, o que eu bem vou fazer com esse caso, não sei, né, então ele dizia isso em alguns textos, né, e aí acho que é muito importante que a gente pense, né, muitas hipóteses, a clínica é um lugar de muitas hipóteses, de muitas dúvidas. Acho que o que faz a gente estar na função do analista é que a gente precisa suportar a dúvida, a angústia, que às vezes o paciente não suporta, né? Então, existe dúvidas, mas eu vou ficar aqui com você. A gente ainda não sabe o caminho, mas a gente vai seguir. E enquanto você fala, a gente vai construindo isso, né? Afinal das contas, toda história, todo caso é um enigma que a gente precisa resolver. E aí a gente tem que ter paciência para acompanhar isso enquanto a gente ainda não tem todas as respostas, né? Mas vamos lá. Segundo encontro. O colega traz mais uma historinha. Foi aniversário do personal. Ele está sofrendo muito porque vai se mudar de cidade para trabalhar e vai ter que se separar do filho. Como presente de aniversário, mandei fazer uma caneca com uma foto dos pais e escrevi um cartão. Onde for, quero ser seu pai. Olha só como isso fica muito encalacrado, né? Assim, o personal tá sofrendo por causa do filho. E aí ele sente que ai meu Deus, eu tô com tanta dó, eles vão se separar. Então ele se coloca como terceiro nessa relação. Aí ele dá um presente pro pai para não ficar com saudade do filho. A pergunta que se faz assim, o que ele tem a ver com isso, né? É a relação pai e filho. Mas veja só, como não diz só sobre a relação pai personal, filho personal, diz sobre a relação assim, o meu pai
não sentiu saudade de mim. O meu pai não sofreu. E você está sofrendo. Então, você é bom. Então, eu vou te dar um presente porque você é bom. Vou te dar uma caneca em validação do seu sofrimento. Eu gosto de ver você sofrer de saudade do teu filho. Porque o meu pai não sofria por mim. Meu pai preferia bebida e ele era violento. Então, eu gosto do amor que você dá ao seu filho. E é isso que ele faz quando ele invade, né? E aí, quando ele faz, né, por onde for, quero ser seu par, ele tá falando do filho? Ele tá falando dele? Uma coisa que escapa ali de eu quero ser seu par. Eu estou com esse desejo, né? Então, ele fala sobre isso. E aí, como entender esse material, né? Essa historinha traz um tema novo. Ao invés de falar de uma relação amorosa que não rola, ele fala de uma que rola. O pai é apaixonado pelo filho. Melhor dizendo, temos um pai apaixonado por um filho. A frase vale para o personal e seu filho, mas vale para a criança nele e o personal no lugar de figura paterna. Na nossa escuta, está identificado com o filho amado. A historinha traz também a ideia de um amor que não precisa ser escondido. O personal assume plenamente o amor pelo seu filho. Então, isso existe. Então, é possível, né? Admira o personal por ser um bom pai. E admira, ou o quê, né? Sente inveja, tem ciúme, a força do vínculo que ele tem com o filho. A Tati falou, adorei, porque eu só pensei que ele estava se declarando ao personal. Né? Parece que ele faz um recado assim, onde o quero ser seu pai, mas ele faz mais do que isso. Ele fala, é possível que exista um amor que possa ser retribuído. Eu admiro alguém que deixa escapar isso. E aí, por isso, tanto que esse amor é projetado, né? Então, talvez, assim, é aquela coisa, você gosta do personal ou você gosta daquilo que o personal aceita, do amor que ele direciona para o filho, né? Então, aí a gente já vai entendendo como tem essa questão de piana, né? E é que a Marion fala. Aqui propõe exercícios de intervenção. Como poderíamos interpretar essa historinha? O que dizer para dar corda e ver o que mais ele associa? Imagine intervenções que sirvam ao mesmo tempo para o conteúdo manifesto, o personal e seu filho, e para a relação entre a criança nele e sua figura paterna. Aqui, eu até circulei, né, o dar corda, porque às vezes, em alguns momentos, a gente quer concluir. Muitas vezes na análise, a gente quer, não é investigar, é outra palavra, interpretar para concluir. Para falar, então é assim, 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 assim que você se sente. E se a gente às vezes faz isso, de novo, acaba a análise. Se a gente só conclui, faz o fechamento, né? E é por isso exatamente que a análise vai para um outro lugar. Ela atravessa, ela é de uma outra via. Não é da via do conclusão, de você é isso por causa daquilo, você é X por causa de Y. O plano de ação para você parar de resolver, de você sofrer é XPTO, né? A análise e a psicanálise, ela vai numa contramão de um pensamento conclusivo que a gente sempre se propõe a fazer na nossa sociedade, né? Tudo que a gente faz e vê, assim, quando é que você vai concluir essa ação? Quando é que você vai ter certeza do seu raciocínio? Quando é que você pode me dar uma resposta? Não é sempre assim que as pessoas nos falam. Então, assim, você precisa ter certeza, e quando você precisar ter essa certeza, você precisa comunicar a alguém. E quando ela traz aqui o dar corda, toda vez que a gente não tem certeza, toda vez que a gente abre espaço, a gente está se abrindo um pouquinho mais para entender o inconsciente desse paciente e aí entender como é que faz o seu funcionamento psíquico e tudo mais. Então, aqui ela está propondo uma ótica diferente. Não conclua. Não fale para o paciente, isso, é isso, é isso, é isso. Diga, mas e o que mais pode acontecer? O que mais tem aí? O que mais pode sair disso? A questão é não concluir, mas fazer um convite para o mais profundo. Cada vez mais o paciente mais no profundo, né? Não sei se isso faz sentido para vocês, mas por aqui faz muito, assim, a gente não fechar. E é muito difícil. Para mim, por exemplo, vou dizer para vocês, né? Eu vim de uma formação muito conclusiva de plano de ação, de Excel, do RH, passei anos no RH no mundo corporativo, e
essa foi uma das minhas primeiras dificuldades quando eu comecei a clínica, de não concluir, de já não entregar o trauma todo analisado, pronto para o paciente, de já não pegar nas 2, 3 primeiras sessões, entrevistas, por que o paciente sofria. Porque, por exemplo, no mundo corporativo, a gente está acostumado eu tenho que fazer uma entrevista de 50 minutos, eu tenho que decidir se a pessoa é boa ou não é boa para aquele cargo, ou para aquela empresa, ou decidir o futuro, se ela é promovida, se ela é desligada, etc e tal. E a análise propõe em outro movimento. Então, não é para concluir. É para a gente, não é para conhecer, né? É para a gente desconhecer. Então, é exatamente isso, né? E quando ela fala assim, como é que a gente faz para falar alguma coisa para a gente dar corda para esse material e não para a gente concluir alguma coisa, né? Então, achei bastante interessante, né? A Vivi falou. Verdade, isso acontece bastante na psicoterapia, essa conclusão. Parece que a gente tem que dar uma resposta para mostrar que sabemos. Só que aí a gente talvez está falando de psicoterapia breve, então. E não do modelo de análise que a gente propõe, né? Porque, assim, sim, se o paciente tem 10 sessões, né? Por isso, por exemplo, é muito ruim, assim, quem atende pelo plano. Porque, imagina só, você tem 10, 12 sessões para decidir por que o paciente sofre, o que o paciente deve fazer, dar um norte para aquilo lá. E é um modelo de psicoterapia breve, ainda que norteada pela abordagem psicanalítica, é um modelo de psicoterapia breve, ali não dá para fazer análise. E aí? E o que a gente faz ali naquele modelo com 10 sessões, né? Então, às vezes, é isso, é muito mais do que isso, né? Isso pode adiantar um processo do paciente que talvez ele não está pronto. Aí não vai ser tão efetiva a elaboração feita por ele. Sim, e é exatamente por isso que muitas vezes os pacientes falam, nossa, fui numa psicóloga do convênio, ela falou umas coisas absurdas para mim, nunca mais voltei, me assustou. Quantos pacientes não falam isso? Me assustei, porque é exatamente desse lugar do susto, né, Dani? Assim, falar alguma coisa que o paciente ainda não está pronto, e aí ele escuta e faz... Vocês já fizeram, assim, eu já fiz essa caca, às vezes, de falar alguma coisa, e o analista faz até, o analisante faz até assim, vai até para trás, tipo, a gente às vezes só repetiu aquilo que ele acabou de falar, mas o fato dele escutar de uma outra forma, de uma outra ótica, ou com algum lugar mais conclusivo, né, de então você quer dizer mesmo que aquilo sempre te fez mal e você não sabia, se a gente dá de alguma outra forma, às vezes ele fala, nossa, nunca tinha pensado nisso. E aí, às vezes, é um momento bom, porque vem um insight, nossa, agora fez sentido. Às vezes é um momento que o paciente precisava, ou às vezes é um momento do susto que ele fala, não é isso, não, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer. E aí ele começa a falar outras coisas, né? Mas é exatamente isso. Mas vamos lá, para as intervenções aí que a Marion propõe. Pensando, né, depois do caso lá da caneca. Ela propôs assim, a gente falar para o paciente, parece que você fica surpreso de ver pai e filho se dando bem. Ou, você curte ver pai e filho se dando bem. Ou, você gostaria de ser amado assim pelo personal? Ou, aonde for, quero ser seu par? Essa frase diz muitas coisas, né? Ou, que maravilha, um amor que não precisa ser escondido. Eu gosto muito quando ela põe várias formas, porque é exatamente sobre isso. Não tem uma forma de fazer análise, não tem um caminho correto. Aqui a gente tem o analista que parece mais assertivo, o analista que parece mais subliminar, o analista que parece mais irônico. Interessante. Pode aqui ter o analista engraçado, que ele pergunta, essa música mesmo? Por onde for, quero ser seu par. Nossa, gostei dessa música. O que isso quer dizer? Então, a gente tem várias vias de fazer uma intervenção, né? E todos os caminhos levam a Roma, né? Não é aquele ditado? Para a gente pensar que, às vezes, não é uma intervenção, mas são várias. Cada intervenção dessa é uma aposta. E cada intervenção também tem que fazer sentido. Primeiro, para quem é o analista. Então, qual é o seu perfil? O que você responderia de maneira espontânea nesse lugar? E qual é o caminho que isso vai se fazer? Às vezes vai dar uma volta mais comprida, às vezes vai ser uma volta mais curta, mas tem vários caminhos sempre, né? E aí aquela fala, diante dessa última intervenção, e para nossa surpresa, nosso colega se lembra de mais uma historinha. As associações livres do analista durante o ateliê são sempre uma preciosidade. Aqui, como veremos, ela torna visível o recalque da sexualidade no próprio campo transferencial. Vamos ao que interessa.
Aí o paciente fala, não, o Jair fala, fomos treinar e o personal colocou a música Amor Escondido. Será que ele faz sem querer ou faz para me seduzir? Para eu achar que ele está afim de mim quando não está. Não estou mais mordendo essa isca. Estou conseguindo seguir meu tratamento para emagrecer. Então, quando ele fala, né? Será que ele faz escondido? Será que isso é para mim ou não? É uma forma dele também dizer para o analista. Será que você está entendendo que esse lance é eu e você ou você não está entendendo? Será que você está retribuindo ou será que você não está retribuindo, né? Já sabíamos que o personal, tanto quanto o analista, são figuras de transferência. Pacientes se apaixonam pelo analista, alunos pelo personal. Ambos ocupam uma posição de cuidar, análoga à da figura parental. E, por isso, acordam o amor da criança no adulto. Mas isso ainda era possibilidade teórica. Se interpretássemos antes, talvez fosse prematuro. Forçar a barra poderia levantar resistências. Agora, porém, com a associação do colega, as peças se encaixam e a escuta diretamente transferencial se impõe. A de um amor escondido entre analista e paciente. E aí aqui, né, quando ela fala, se interpretássemos antes, talvez fosse prematuro. Forçar a barra pode levantar resistência. E aí, talvez, aqui é uma forma da gente entender. Se talvez o paciente está resistindo, se o vínculo não está rolando, às vezes é porque a gente está forçando a barra. Às vezes é porque a gente está, então, levando associações, conclusões muito rápidas. Às vezes o analisando está pedindo para a gente ir mais devagar, né? E aqui vale a gente pensar do tempo certo do manejo. Então, é isso. Para mim, assim, vou falar para vocês quando eu estava lendo o que eu pensei. Quando ela fala, parece que ela faz assim, agora o paciente afirmou mesmo que é sobre o personal, sobre o analista e sobre ele. Não fica tão claro, né? Ela fala, agora parece que a gente chegou no momento, mas para mim, se eu estivesse analisando essa fala, eu ia falar, mas ele ainda está falando do personal, não tão diretamente para mim, né? Eu ficaria em dúvida ainda se isso é uma transferência erótica clara ou se ainda é uma transferência assim do objeto, etc e tal, enfim, eu acho que para mim não ficou tão claro. Para vocês ficou? Deu essa impressão? Não, né? Para você ficou, Tati? Você interpretaria? Não, concordo com o que você disse, porque ele não está falando do analista, né? Então, falta ainda material. Eu acho que talvez ela deveria, assim, não me convenceu ainda, Marion. Na minha audácia. No alto da minha audácia, eu vou falar para Marion, não, conta uma historinha para eu ter certeza, né? Porque para mim ainda não tinha ficado assim tão escancarado. Mas talvez para ela, né? Isso, né, Adi? Talvez o conteúdo está mais para frente. E aí talvez esse parágrafo do livro deveria ser um pouquinho mais para frente, né? Enfim. Mas eu tive essa impressão, assim, de não sei ainda. Eu aqui eu ainda não faria nenhum manejo. Eu ainda daria um pouquinho mais de corda. Mas é a Marion, né? Então, se ela falou, a gente acredita. Enfim, né? Vamos mais adiante, né? Um paciente do ateliê pergunta se antes só tem o que ela estava falando, né? Criança no adulto, e aí ela vai voltar a esse termo, né? Que Ferenczi, quando fala da criança no adulto, mas acrescenta o hífen para deixar claro que se trata de um conceito, ele está falando sobre o infantil e o arcaico, né? É uma referência aos restos não integrados da nossa história emocional e a cicatriz viva de um passado que não passou e que continua produzindo os efeitos da nossa vida, né? Então, ela fala criança no adulto exatamente sobre isso. Ela já falou esse contexto algumas vezes, mas aqui ela só faz essa pausa para explicar, né? Mas vamos voltar. Um paciente do ateliê pergunta se a música Amor Escondido, que o personal toca durante a aula, não poderia ser escutada como mais uma manifestação de sua ambiguidade, em vez de nos encaminhar para o amor escondido entre paciente e analista. A pergunta é excelente, exatamente. Eu acharia dessa ótica também. Nada nos impede de ver aí a ambiguidade, ou mesmo a atitude sedutora do personal. É exatamente o que o Jair pensa e quer ouvir de nós. Em compensação,
tendo como pano de fundo os casos de histeria de Freud, tendo lido sobre o amor de transferência, além, é claro, da minha própria experiência clínica, quando escuto a expressão amor escondido, o sentido transferencial se precipita no sentido químico imediatamente. No famoso caso de Dora, Freud, que ele escreveu em 1905, 2016, a jovem paciente acusava o Sr. K de tentar seduzi-lo em várias ocasiões. Antes dela, outras pacientes igualmente histéricas relatavam ter sido seduzidas pelo pai ou pelas figuras equivalentes. Mas Freud só relacionou essa figura a ele mesmo quando, subitamente, Dora interrompeu a análise. Foi quando ele pôde interpretar essa atuação como repetição transferencial do conflito com a figura paterna. Aí ela fala, né, que até Freud não percebeu, mas ela, pela audácia dela, já percebeu antes. Aqui eu diria, tá, mas às vezes um charuto pode ser só um charuto, né? Eu responderia ela dessa forma também. Mas é o que ele fala, né? Às vezes, e acho que é interessante a gente pensar nisso, porque muitas vezes, quando a gente está diante de um caso de transferência positiva ou uma transferência que vai para a erótica, muitas vezes essa dúvida que a gente aqui está sentindo transferencialmente, é uma dúvida que a gente também sente no consultório. A gente, às vezes, fica assim, será que esse paciente está me amando demais? Será que o presente que ele me deu passou um pouco do ponto? A gente fica nesse será. Será que é muito? Será que não é? Será que eu estou viajando? Será que é verdade? Então, acho que essa dúvida que paira, né, sobre o Freud acerca da Dora, sobre o Jair do personal, sobre a gente nos nossos casos, nesse caso de transferência erótica, será? Eu acho que é interessante a gente pensar como é que isso é levantado, assim, psiquicamente, né? A gente também em dúvida, os colegas ali do ateliê ficaram, ele próprio fica cerca do personal, o analista fica cerca dele, fica todo mundo meio que em dúvida, será que é, será que não é? E eu acho que isso é material, assim, inconsciente também para a gente pensar, talvez por isso que a partir daí que a gente começa a entender o que é transferência erótica, exatamente pelo que ela evoca na gente, né? Então, todo mundo aqui também, não sei, será que sim, será que não? Acho que é exatamente isso que a gente, às vezes, passa e sente na clínica quando, por exemplo, um paciente está indo para esse caminho, né? Mas vamos lá. Talvez não seja absurdo pensar que, de alguma forma, o personal é o Sr. K. de Jair. Nesse sentido, temos a obrigação de perguntar, afinal, quem está tentando seduzir quem? Seria Jair que, a partir da sexualidade infantil, acusa o personal de sedutor? Ou será que a sexualidade infantil está de fato sendo incendiada por um adulto sedutor? Possivelmente, as duas se complementam. O importante é que, sem saber, ele nos entrega de bandeja o amor edipiano que sustenta esse campo transferencial. Vejam que interessante, não foi preciso caçar a transferência, ela se impôs de dentro do material clínico. Uma vez formulada, essa hipótese faz todo sentido para o analista e coloca em movimento uma associação preciosa. Nosso colega se lembra de como esse paciente chegou ao consultório e qual é o clima da sessão. Aí o colega fala, né? Jair chegou indicado por uma amiga. Curiosamente, todas as indicações dela deram errado, com exceção desta. Suponho que ele está tentando dizer que rolou algo de bom entre eles. Ele entrou, olhou para a decoração e perguntou, você é gay? E já na sala de atendimento, viu uma porta fechada. Foi lá e abriu. Era a porta do meu banheiro. Não é difícil reconhecer a curiosidade sobre a sexualidade do analista. O que será que ele esconde atrás da porta? Quais são seus segredos inconscientes e inconfessáveis? Enfim, Jair já chegou querendo mais, tal como relata ter acontecido com o personal. Por tudo isso, imaginei que poderia ser um paciente chato, um tanto invasivo ou muito demandante. Isso me leva a perguntar ao nosso colega, que tipo de paciente é Jair? Tem algo a nos dizer sobre a contratransferência? O colega não acha Jair inconveniente. Há momentos em que é leve e divertido. É um prazer estar com ele. Há outros em que é pesado. Contudo, tem medo de riscar um fósforo e acender uma paixão que depois vai ser difícil de conter. Ops! E essa revelação vem, assim como se fosse um mero detalhe. Medo de riscar um fósforo e desencadear um incêndio transferencial.
Com essa imagem, aprendemos imediatamente o clima da sessão, do qual até agora não tínhamos notícia. Aí ficou difícil, né? Porque aí agora o analista também fala, eu tenho medo também de qualquer coisinha que eu fico pensando, eu tenho medo que ele pesque. E aí que ela diz, né, sobre toda transferência é uma transferência compartilhada, né? Então, quando ele fala assim, é o personal que seduz Jair ou Jair que quer seduzir o personal? E aí ele fala, pode ser ambos. Aqui aí a gente dá a notícia, né, dá na cara de que o analista também, em algum momento, pode sentir algum tipo de interesse pelo Jair. O Jair não é só um paciente chato, ele é leve, ele é divertido, às vezes eles riem, e às vezes acontece até um clima sedutor na sessão que o analista fica com medo de que ele possa pensar que ele tá dando corda. E será que não dá? Então, será que, às vezes, não pelas palavras, porque às vezes as palavras a gente consegue esconder, a gente consegue disfarçar. Mas, às vezes, tudo bem, você chegou, um jeito, não sei, talvez até assim, hoje é a sessão do Jair, aí ele vai mais bonitinho, por exemplo. No outro dia, é uma outra sessão. E aí ele vem num horário que não é dele, aí ele percebe que o analista não se arrumou tanto. Enfim, a gente emite sinais de várias formas, né? E a contratransferência é um negócio forte demais, né? A gente às vezes não consegue esconder, né? Assim, se gosta, se não gosta do paciente, se realmente se sente lisonjeado, né? Então a gente vai emitindo sinais. Então aí a Marion pesca, né? Assim, coitado desse colega. Eu, nesse momento, iria embora. Eu ia falar, obrigada por vocês analisarem meu caso, mas eu revelei muito aqui de mim, então estou indo embora, volto na próxima. E eu ia embora nesse momento, porque eu acho que ela já ia ter tirado conteúdo demais do meu inconsciente. Mas, enfim, né? Essa é uma observação muito frequente nos ateliês. O colega prepara o material, algumas vezes por escrito, outras como tópicos. Há um controle racional sobre o que deve aparecer. O material vem organizado pelo processo secundário do analista. Porém, durante o ateliê, ele relaxa. E conforme o que está acontecendo, surgem espontaneamente associações livres. O processo primário está mobilizado. O processo primário, assim mobilizado, traz elementos inconscientes e preciosos que ajudam a reconhecer de que campo transferencial contra transferencial se trata. Nesse caso, o detalhe demorou para aparecer e veio como associação livre, quer dizer, pela mobilização do processo primário do analista. É a melhor maneira de ter acesso à contratransferência, que, por sua vez, indica a transferência, já que são duas posições subjetivas e complementares. Veja como a posição subjetiva do analista, medo de riscar um fósforo, complementa e perpetua a posição subjetiva do amor escondido do paciente. Nesse campo transferencial contra transferencial, enquanto o amor estiver escondido, não há o que temer. O mais interessante é que o recalque envolve a dupla. Não é só o paciente que se defende, o analista também. O que será que ambos temem? E aí aqui ela fala, né, sobre exatamente, o material não estava nada preparado. O colega estava achando que assim, aqui é só o que vocês precisam me dizer, é o que eu faço com o Jair e o que eu faço com o que o Jair sente pelo personal. De repente, a Marion faz uma pergunta, né? Mas o que você sente desse caso? E aí, o analista entrega, né? Sem querer, ele entrega que ele também está envolvido, que ele também se sente seduzido, que também é uma troca compartilhada. E aí aqui denuncia, né? Como ela falou, né? As duas posições subjetivas são complementares. Então, por que o Jair fica, às vezes, desconfiado se é ou se não é? Se tá ou se não tá dando mole? Porque o analista, às vezes, fala, não posso tomar cuidado, porque senão eu posso dar mole. Não posso tomar cuidado, senão eu posso dar mole. Então, eles estão falando da mesma língua, né? Bingo, né? Falou da mesma língua. Tá, Nigé? Eu fiquei pensando aqui agora, né? Quando ele chega, olha a decoração e pergunta, você é gay? Acho que ele já pensou assim, será que aqui é possível existir esse amor, né? Porque ele fala do personal que é impossível, que ele é hétero, não sei o quê. E eu fiquei pensando, talvez o primeiro pensamento dele falou, deixa eu ver se aqui é possível existir algo desse amor, né? Sim, assim como na caneca, né? Que o personal ama o filho, talvez quando ele chegou no consultório, ele falou,
aqui acho que tá bom, hein? Aqui acho que eu vou conseguir. Aqui acho que dá para eu realizar essa minha fantasia, né? E aí ele vai, até ele falar para o analista, né, que eu estou aqui para realizar essa fantasia, né? E não conseguir lá com o personal, talvez você consiga. E aí, olha só como a gente denuncia, né? Assim, é bem interessante. A gente faz várias comunicações, assim, e várias vezes o paciente, antes de chegar na sessão, ele avalia o setting terapêutico, né? Ele, você é casada? Tem construção dos seus filhos? Você gosta de crochê? Aí, outro dia, uma paciente perguntou assim para mim, como é que fez? Aí eu fiquei assim, será que eu digo para ela que eu não tenho a menor condição para fazer um artesanato, que eu não tenho o menor dom? Será que ela quer que eu diga que fui eu? Ou será que ela quer que eu diga que eu comprei na Shopee? Fiquei pensando, né? Mas é isso, tudo a gente denuncia, né? E fico tentando pensar assim, como é que é o consultório desse analista para denunciar para o outro que ele é gay, que aí também pode acontecer alguma coisa, né? O que está tão na cara que não está na cara, né? Então, achei interessante a gente pensar nisso, né? Então, vai, né? O que será que ambos temem? O levantamento do recalque começa quando o analista reconhece que tem medo de riscar um fósforo. Tem medo da intensidade da transferência erótica. Sem dúvida, porque a paixão pelo personal indica sua tenacidade. Mas vejam que interessante. Em tese, o analista não está riscando fósforo nenhum. Está apenas fazendo o seu trabalho. Porém, faz parte do seu trabalho reconhecer que tem medo de ser identificado a uma figura interna sedutora. Será preciso elaborar a contratransferência para conseguir cutucar esse vespeiro, em vez de ficar dando voltas em torno dele. Parênteses, para falar do trabalho analítico com a transferência erótica. Não importa qual seja a orientação sexual do paciente ou a do analista, não vamos negar, é sempre um desafio. Alguns pressupostos teóricos ajudam a enfrentá-lo. O analista precisa ter claro que a paixão é comigo, mas ao mesmo tempo não é comigo. É comigo porque sou o suporte transferencial de uma figura interna. É comigo pelo que eu represento. E não é comigo enquanto pessoa física. O personal não tem essa clareza, mas a gente, enquanto analista, precisa ter, né? Ele está sendo tão amoroso comigo, tão gentil comigo, tão legal comigo. Ele trouxe cappuccino para mim de presente. Não é porque ele está querendo me seduzir, porque ele gosta de mim. Ele está fazendo isso porque ele tem uma necessidade transferencial. O paciente que se apaixona pelo analista é um adulto, mas não é um adulto, é a criança no adulto. O personal não tem essa clareza. A gente precisa entender que, se eu aceitar as investidas desse paciente, eu estou aceitando uma criança que está precisando de afeto, de uma figura paterna, materna, que não teve lá atrás, e que eu, enquanto adulto, estou cedendo. Por isso é abuso. Por isso que não pode. Porque eu não estou aqui, né? Em tantos casos a gente vê, mas ela não é mais paciente, mas aí casou. Não pode, porque naquele momento é uma criança e um adulto. E se a gente fizer isso, é abuso, né? Vou terminar as regrinhas, depois deixa vocês falarem, tá? Com poucas exceções, a paixão e suas manifestações tendem a ficar contidas no e pelo discurso, e também pelo enquadre. O risco de o paciente pular no colo do analista é mínimo. Já na situação com o personal, isso poderia acontecer, mantendo o Jair ainda mais enroscado. O que ele quer dizer aqui, né? Que às vezes essa tensão, que é uma tensão muito erótica, é só uma tensão da fala. É só algo que está circulando ali, né? Ela fala, muito dificilmente o paciente vai ficar pelado na sua frente, aí vai acontecer alguma outra coisa, né? Mas precisamos tomar cuidado com isso, né? Mas já no caso do personal, não. Eles poderiam, né, isso poderia acontecer, né? E o mais importante, o analista precisa ter plena clareza de que não está riscando fósforo nenhum. Em tese, espera-se, ele não está seduzindo nem gratificando o paciente. Está trabalhando, em tese, o personal também está trabalhando. Se isso incendiar o paciente, é porque sua neurose está se atualizando na transferência. É material clínico como qualquer outro. Por isso que a gente precisa ter certeza que aqui eu não estou gratificando o paciente, ele está
ele tá com essa fantasia dessa paixão, porque isso representa aquilo que era importante para ele. Se eu tenho certeza do meu trabalho, se eu estou ancorada, se eu estou na supervisão, se eu faço análise, se eu levei esse caso para todos os lugares do mundo possíveis, né? Falei na minha supervisão, falei na minha análise, tenho certeza que eu não dei nenhuma investida, que eu também não tenho nenhum sentimento com relação a esse paciente, eu posso ficar tranquila, porque isso é só uma tensão que acontece ali no processo analítico. E aí o que ela fala, né? A gente está protegido pelo enquadre. A gente está dentro de um quadro, de um setting terapêutico. É normal que o paciente sinta isso, é normal que eu também seja afetado por isso, mas se eu estou aqui, dentro da minha proposta de trabalho, sabendo que eu não estou falando nenhuma bobagem, eu posso ficar tranquila que eu não estou riscando fósforo nenhum. Mas eu preciso pensar se em nenhum momento isso está me escapando, né? Mas diga, gente, fale Tati primeiro. Seria possível dizer que, dependendo do caso, nesse, por exemplo, seria um risco se antes o analista ainda oferecesse uma água, um café, ou aquilo que sempre gera muitos comentários, os mimos de final de ano. Porque talvez o Jair, nesse caso, entenderia como uma investida do analista nele. Sim, mas assim, mimos de final de ano, se ficar claro que estou dando esses mimos de final de ano para todo mundo, todos os pacientes receberam, vejo. Aí, de novo, é a fantasia que a paciente está fazendo, né? Agora, se o analista passa na rua e vê um mini alguma coisa e fala, esse presente é para você, aí você está riscando vários fósforos. Aí não, né? Aí, mas se for uma coisa geral, aí faz parte da fantasia do paciente, né? E talvez tenha que trabalhar com isso. O que eu faria nessa situação? Olha o mimo que eu estou dando para todos os pacientes, final de ano, você também está recebendo, né? De deixar claro que isso não é algo direcionado para você. Estou dando para todo mundo, você é um deles. Talvez seria até difícil para o Jair receber essa frase. Então não é um presente exclusivo para mim, então acho que ele não gosta. Então acho que ele não está arriscando. Mas talvez seria necessário se o analista entendesse que quer mesmo dar a lembrancinha de final de ano. Ou, nesse caso, eu não dou para esse paciente. Para esse paciente, ele não pode receber nenhum mimo, nenhuma lembrancinha minha, porque ele vai entender E aí que é importante a gente entender qual é o paciente, qual é a transferência e contra-transferência que está rolando, né? Diga, Gi. Então, fiquei com dúvida aqui, que é o seguinte, quando que observa, como que é a transferência do paciente adulto, que no caso você tinha dito que, na verdade, ele nem escuta o adulto, e sim a criança interior dele, né? No caso, esse tipo de transferência é ligado à postura do analista a criar uma castração em cima dessa criança interior, porque, como a gente está falando de um polo desejante muito gritante dentro daquele adulto, que no caso é a criança interior dele, né, são os desejos, são as vontades bem narcísicas, né, posições narcísicas, como é que a gente gera a contra-transferência com o paciente? Como é que a gente lida também com aquela transferência, né? Porque como se trata de uma criança, ainda tem desejos que não foram atendidos, e na nossa relação ali da contra-transferência tenta implantar esse desejo, mas a gente acaba cedendo, né, no caso, acolhendo essa criança interior, ou a gente castra ela? Como é que funciona? Acho que é sempre volta alguns capítulos anteriores, páginas anteriores, ele fala como é que o pai resolve esse ponto de piano, né? Como é que ele dá amor sem oferecer uma possibilidade de incesto, né? É isso que o Édipo propõe, né? E aí ela fala assim, ó, não se defende rechaçando, angustiando as investidas amorosas do filho, nem passa do ponto numa atuação incestuosa. O mesmo vale para o analista. Ele acolhe a transferência, como acolhe a afirmação de que tem um primo paraguaio, sem gratificar nem rejeitar o paciente. É a partir desse lugar difícil de ser sustentado que posso ajudar o paciente a elaborar tudo isso. Então, é quando o analista fala, eu entendo que te faltou amor e que isso te dói demais. Entendo, acolho, mas não retribuo. É assim que a gente maneja a transferência. Entendo que é a sua necessidade. Entendo que você precisou disso lá na infância que você não teve e que agora na tua vida adulta isso escapa. Eu entendo, eu acolho, isso faz sentido. É algo que eu posso entender e que a gente pode trabalhar aqui. Mas de nenhuma maneira é algo que eu posso retribuir. Então, acho que é nessa via, né, Gi? A gente conseguir dar amor
e dizer não ao mesmo tempo. É tipo criar filho, né? Por isso que talvez ser analista é tão difícil. E, tipo assim, também é parte do ponto daquilo que a pessoa ela sempre busca na análise. No caso, é a falsa certeza daquilo que ela não tem, criar também raízes de formas práticas de conseguir resolver aquilo, sendo que é este que é o simples ponto, né? De fazer a própria pessoa se enxergar da onde que ela veio, quais foram as ferramentas que ela teve até o momento, e o que que ela pode fazer com isso agora, né? E aí, a gente não pode também colocar tudo, tipo assim, ó, é assim que você tem que fazer as coisas. Não, é bem comendo pelas beiradas, para ele entender se ainda faz sentido esse ponto de dor, esse sintoma, se ele consegue elaborar esse sintoma, ou se ele simplesmente entende que, é dessa forma, não tem mais o que eu fazer, e bola para frente. E bola para frente. É aquilo, né? Às vezes a gente vai para análise e a gente entende que não dá para mudar o passado. Não dá para eu ter o amor do meu pai que eu não tive. Não dá para eu ficar buscando no personal, no analista. E talvez a própria rejeição do analista, o próprio impedimento, a própria castração, que se o analista for bom conseguir fazer, é aí que ele vai se dar conta e vai reconhecer a falha, o furo narcísico, né? Infelizmente, eu não vou conseguir ter esse amor, eu não vou conseguir buscar isso, eu tenho que parar de buscar isso porque eu não vou conseguir. Porque é algo que fundamenta a minha história, que atravessa a minha história, que não importa o que eu faça, eu não vou conseguir suprir essa partezinha que me faltou lá atrás. E aí, talvez, é a elaboração, né? Que a gente entende que o paciente chegue, né? De talvez entender assim, não adianta eu ficar buscando em qualquer ou todas as minhas relações do meu pai, no meu personal, no meu analista, eu não vou ter. Eu tenho que trabalhar a relação com o meu pai. Quando ele entender isso, quando ele fizer essa análise toda, essa volta toda, né, Gide? Nossa, meu analista me deu um corte, o personal não me quis, eu tenho um furo aí, eu tenho uma falha, eu tenho um desejo que não vai ser completado, não adianta o que eu faça. Então tá, então tem a ver com o meu pai? Então vamos elaborar com o pai. Se ele conseguir elaborar isso, talvez aí ele vai parar de ficar buscando relações tão impossíveis assim. Lembra que ela falou sobre o paciente é responsável? É e não é. É porque busca, mas não é porque não busca conscientemente, né? Então, quando ele entender isso, quando a gente conseguir sair da via do inconsciente e ir para a via do consciente, aí ele vai conseguir fazer escolhas. Enquanto ele só está tentando seduzir o analista, seduzir o personal, seduzir todo mundo, ele não está fazendo nenhuma escolha, ele só está reproduzindo, né? Mas quando ele conseguir fazer esse insight, aí é que a gente fala que a análise acontece, que a psicanálise cura, que faz sentido, que a gente consegue resultado sim. Mas ufa, demora. Não é tão rápido, né? Sim, em relação ao personal, eu só fiquei pensando numa frase aqui. Será que cabe na relação com o personal a famosa frase dê a si a devida insignificância? Você acha que faz sentido ou não, no seu ponto de vista? De você dizer de o analista dizer para o paciente, por exemplo, ou de você dizer para ele assim, você é só um aluno? Não, eu falo no sentido de que, como ele está tão obcecado pelo personal, está tão obcecado ali pela análise, né? Ele quer ser reconhecido porque ele buscava esse amor na infância, esse reconhecimento, só que este ponto de sintoma, perfurando ele cotidianamente, é justamente essa falta dele entender que talvez ele não seja tão significante, não no sentido de trazer uma insegurança, mas sim no sentido que dê a si a devida insignificância, né? De que nem sempre este ponto vai ser o maior fator da sua vida, né? Eu acho que, não sei se você entendeu o que dizer. Entendi, mas acho que quando você me fala assim, Gi, eu penso que aí a gente vai atualizar uma ferida narcísica que ele traz. Vai atualizar exatamente a dor que ele traz, que é meu pai não me via, eu não era importante para o meu pai. Então, eu não era importante para o meu pai, eu não era importante para o analista falou que as pessoas não vão gostar sempre assim de mim. E o que as pessoas buscam em algum lugar, alguém precisa me ver dessa forma, me enxergar dessa forma, eu preciso ser importante para alguém nesse sentido, né? Então, assim, pode ser, mas aí seria um modelo um tanto quanto... Não sei, lacaniano, não sei. Eu pensei nisso agora. Eu já sou mais transferência positivinha, assim, materna. Eu não falaria isso, não. Mas depende da clínica que você está manejando, né? Vou ler o que vocês estão falando no chat. A Vivi falou, é nesses casos que se atravessa a fantasia quando o paciente se dá conta. Não entendi, Vi. O que você quis dizer com isso? Depois você fala, se você quiser.
Me veio aqui na mente a projeção do inconsciente. Poderia até ser outro analista e ele iria projetar da mesma forma, inconscientemente se mostrando presente para ser elaborado o conteúdo. Sim, exatamente. Quantas vezes a gente não troca de analista e sente as mesmas coisas pelo analista e aí vai só trocando, né, de figura, porque é isso, é o inconsciente dele que está ali falando. Mas, gente, eu queria, assim, guardar, assim, as intervenções, aquilo que a Marion fala, né, porque eu acho de uma maneira tão clara e tão objetiva, né, que ela fala, no caso de transferência erótica, esteja certo que, e aí ela dá uma lista de instrução, que a gente fala, que raio, porque que ninguém fez isso antes, e eu tô aqui sofrendo na clínica, tô aqui sofrendo tentando entender o que é transferência, o que não é transferência, o que eu faço, o que eu não faço, e a bonita da mulher só fala assim, nestes casos, tenha em mente que, e aí você fala, tá, entendi, não é? Não é lindo, assim, eu sou fã da Marion, virei fã da Marion, porque eu acho que ela simplifica aquilo que a gente fica muito inseguro, se é, se não é, se tá certo, se não tá certo. E aí, assim, um dos primeiros livros que eu leio, né, que fala a transferência erótica é algo compartilhado, isso eu já li em outras vezes. A transferência erótica é um terreno perigoso, isso eu já li em outras vezes, mas em nenhum outro lugar que eu li, que eu tenha lido, fala assim, o que você vai fazer, o que você precisa pensar se você tiver com paciente de transferência erótica. Acho que por isso que essa série, ela é tão especial, porque ela não é só teórica, né? Ela é o teórico clínico, ela é o teórico prático, ela fala da teoria, mas fala também, assim, sobre o que a gente precisa fazer, como é que a gente pode intervir. E aí, ai, nossa, me dá um alívio. Toda vez que eu leio, eu falo, ai, Marion, por mais que eu não concordei com ela mais cedo, tenho que concordar com ela agora, né? Ela estava certa, né? E a gente que estava aqui duvidando de algo que estava claro, né? É por isso que a gente que ela tá lá, mas tá tudo certo, né? A já falou, precisamos de mais autores que simplifiquem assim, muito. Urgentemente. Talvez a gente precise ser um autor desses, né? Quem sabe a gente possa falar, vou começar a falar, a fazer psicanálise de um jeito simples, né? Para que a gente não tenha tanto essa coisa de ser difícil e tudo mais, né? A Vivi falou, quando o analista diz que entendo o que você quer, mas não posso dar, e o paciente vai se dando conta de que não é possível ter esse amor. Então, pensei que o paciente vai atravessando a fantasia desse amor, e isso. E aí ele vai vendo o que é fantasia, o que é idealização e romantização, e aquilo que é da vida, do real e do possível. E aí sim faz uma castração, né, Gi? Mas tá vendo que é uma castração mais afetuosa, não no sentido de eu não vou te dar o que você quer, porque de fato o analista não vai dar aquilo que o paciente quer, mas ele vai fazendo uma castração menos dolorosa, menos traumática, e aí vai entendendo que é isso, a vida castra, a realidade castra, os amores furam. É assim, né? Como diria Freud na introdução ao narcisismo, é isso, somos isso, né? Seres que são constantemente desejantes, mas constantemente faltantes, né? Bora criar todo mundo aqui um e-book, sei lá, em conjunto, bora. Mas daí vai parecer que não é psicanálise, né? Porque se for tão fácil e a gente vender um e-book, vai falar, essa aí é trambiqueira, porque tá fácil assim? Como assim? Tá dando aqui um manual técnico de como fazer, então não é psicanálise, né? A gente precisa complicar um pouquinho, né? Pra gente manter a fama aqui. Mas é isso, não precisamos fazer e-book, mas podemos ir lendo e vendo como fazer, e compartilhando, e criando um espaço, né, que a gente consiga achar fácil, achar simples e achar maneiras de lidar, né? Gente, obrigada por hoje, sexta-feira de carnaval, vocês, ó, aqui comigo, é isso. Obrigada, viu? Amei também, Jé, obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana.